Boa tarde a todas e todos. É que com muita honra declaro instalados os trabalhos do dia de hoje, dia 19 de novembro. Hoje é a 100ª sessão presencial do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Cumprimento os eminentes colegas, o desembargador, co-presidente e corregedor, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens e desembargador eleitoral José Rodrigo Sati. Hoje, excepcionalmente, a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani está de licença. Inicialmente, submeto a aprovação da Corte a ata da sessão anterior da 99ª sessão presidencial de julgamento de ontem. Nada havendo a ser alterado, declaro aprovada. Anuncio que o feito número 3 aqui é o 3 do desembargador José Rodrigo Sade, é o dia meio, né, desembargador? Adiado, né? Dia 3. Ficou adiado para o dia 26 de novembro, a pedido do eminente relator. O debate é bom. Tem também, acho que, do desembargador Júnior, né? Isso, senhor presidente. Quais são? 19 e 20. Adiado, também. Isso também é pedido dos advogados, senhor presidente. Pode ser mesmo dia, então, 26? Vou a pedido dos advogados. Não, então fica para o dia 25 de novembro. Eu acho que eles pediram. Tem alguma. Acho que precisa ser terça, senhor presidente. Parece que o doutor Leandro só vai estar aqui na terça-feira. Então, 19 e 20 fica para a próxima terça. 26. E também tem 2 quórum completos aqui, devido à ausência justificada da desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, que é o quórum completo, né, os 5 e 7, ficam adiados para o dia 25 de novembro. Mais algum para adiar, retirar de pauta? Então, começando a sessão com os interesses. Mas ele vai sustentar o 4? Só tem um acompanhamento hoje, então? Bem, só temos um acompanhamento e já também vai... Já vou chamar os dois, Cadu. Temos um acompanhamento e já também vai... Já vou chamar os dois. Temos um acompanhamento que eu chamo agora. O julgamento é o número 4, por videoconferência. Dr. Guilherme Salles Gonçalves está na sala? Estou, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu chamo o julgamento número 4 do desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Esse é a continuação, né? É aquele. Está com vista para o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi vista na sessão passada, retrasada, para melhorar aqui meu estudo desse caso e ouso aqui, com todo respeito ao relator, apresentar um voto vista divergente. É uma propaganda eleitoral que, pelo voto do relator, ela foi tida como abusiva, né, como ilegal, e a minha conclusão ela é diferente. Ela vai na linha de privilegiar aquela informação que fora, na época, prestada, e, em resumo, basicamente dizendo que ela trouxe fatos verdadeiros. O cidadão lá em questão foi condenado criminalmente e a propaganda tratou disso, né? Claro, tratou com coloridos normais numa eleição para chamar a atenção de um fato que, a meu ver, é muito grave. A propaganda em si, ela é dura porque os fatos envolvidos ali são muito graves. Então, eu vou ler aqui um trecho curto do meu voto, que está no sistema, todos tiveram acesso, dizendo realmente nesse sentido aqui. Espera lá. José Rodrigo Sade, voto. É um grupo, primeiro que ali na situação era um grupo de WhatsApp, né? Tem-se que não há certeza quanto à natureza dos grupos de WhatsApp, devendo prevalecer a concepção de que se tratam de grupos fechados e não abertos, como entendido pelo relator, bem como que restou provado que as informações contidas no vídeo, ainda que duras, correspondem à verdade, isto é, o candidato foi condenado por crime de natureza sexual, praticado contra uma menina de 14 anos de idade. O fato de ainda não ter sido
uma decisão com transjulgado, na meu ver, é irrelevante. Não se está discutindo aqui se ele é culpado ou não, mas apenas se os opositores têm o direito de repassar a notícia de que ele foi condenado, como foi. Nas eleições de 22, também muito duras, em que a disputa para o cargo, né, presidencial foi muito acirrada e polarizada, o TSE firmou o entendimento de que seria possível fazer referência a fatos do passado, como eventual condenação sofrida por candidato, mas não usar termos ofensivos em relação ao adversário que não tivesse contra si o transjulgado na condenação. E daí eu cito, então, essa decisão do TSE, que, ao meu ver, permite a discussão, sim, de condenações ainda não definitivas, mas, naquele caso concreto, condenava o uso de expressões bastante pesadas. Finalmente, há de se considerar que não está em discussão nos autos a veiculação de informações de efeito sigiloso, mas apenas a divulgação de propaganda negativa. Por tudo quanto exposto, entendo não configurada a propaganda negativa ilícita. Eis que, 1. Os fatos descritos na peça divulgada são todos verídicos. 2. A recorrida não fez prova da extensão do efeito suspensivo obtido no recurso especial ou nos que lhe competia. As imagens das peças processuais mostradas no vídeo são fidedignas. E, não fosse isso suficiente, não há prova de que os grupos de WhatsApp tinham natureza aberta, não havendo nenhum elemento de prova quanto à quantidade de participantes desses grupos. Por isso, renovando aqui a vênia ao relator, divirjo do entendimento e voto por conhecer e dar provimento ao recurso para julgar improcedente a representação. Esse é o voto, presidente. Senhor presidente, peço uma questão de fato super rápida, e é de fato incontestavelmente. Pois não, se for de fato, o senhor está com a palavra. O eminente relator Vistor parte da premissa que as informações são verídicas. Começa do fato de que o processo estava indiscutivelmente sob sigilo, na medida em que isso foi, inclusive, decretado na própria ação de impugnação do registro de candidatura, fato incontroverso, e, em segundo, a suposta vítima do caso tinha, à época dos fatos, 16 anos e não 14. Isso, inclusive, não sou penalista, mas isso, inclusive, tem relevância para a própria tipificação do crime. Só trazer esses dois dados, senhor presidente. Obrigado. Eminente relator, quer se manifestar? Senhor presidente, eu expus o voto na última sessão, acho que não tenho mais outras considerações, senhor presidente. Para mim, houve um exagero do vídeo. Obrigado. Desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Senhor presidente, eu peço vista, senhor presidente, para segunda-feira, se possível. Adiado o pedido do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça para segunda-feira. Obrigado, senhor presidente. Bom trabalho e boa tarde a todos. Não, tem mais um seu aqui. Doutor. Teu grande, tem mais um. Vai ter extensão, né? É que o de Cascavel que eu estava escrito foi retirado, né? Não, o 7 para que o senhor vai acompanhar. Ah, foi retirado? Retirado ou adiado? Foi retirado de Cascavel. Foi adiado, parece. 7 não. Perfeito, senhor presidente. Obrigado e boa tarde. Não, o 7 não. O 7 é do desembargador eleitoral Guilherme. O senhor está acompanhando aqui. É o quórum integral? Ah, é. Foi adiado por causa do quórum integral. O doutor Guilherme está certo. Não tem mais, foi adiado. Bem, então agora não tem mais acompanhamento. Agora tem sustentação oral. O chama julgamento 7, que tem sustentação do desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens, tem sustentação para ambas as partes. Não, o doutor Guilherme foi embora. Mesmo, foi adiado. O 12, chama julgamento processo número 12. Acompanha do desembargador eleitoral também Guilherme Frederico Hernandes Dens. Acompanha pelo recorrido doutora Tailane Cristina. Acompanha sustentando. Né? Ela fala pelo recorrido. Vamos dispensar aqui. Tá. Senhor presidente, primeiro cumprimento Vossa Excelência, né, esse é o nome, estendo os cumprimentos a todas e todos aqui presentes, cumprimento os advogados aqui no plenário. E
vou me conduzir pela ementa e, eventualmente, podemos dispensar aqui a sustentação oral. Recurso eleitoral, propaganda eleitoral negativa e impulsionamento de conteúdo, multa, cabível. A tese de julgamento é a seguinte: o impulsionamento de conteúdo com críticas a adversários políticos configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela legislação, e enseja a aplicação de multa prevista no artigo 57C, parágrafo 2º da Lei número 9.504/97, sendo solidária a responsabilidade dos candidatos beneficiados, ainda que não tenham participação direta na veiculação. Então, estou, senhor presidente, julgando desprovido o recurso, mantendo a multa fixada em 7.000 para cada recorrente. Obrigado. Em discussão? Anuncio o resultado. Processo 12, conhecido e negado provimento de recurso. Chama julgamento número 6, do desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Sustenta aqui o Dr. Roosevelt Arraes, que está com a palavra. Obrigado, excelências. Esse é um caso que envolve uma disputa eleitoral de São Miguel do Iguaçu. Já comentei sobre esse caso algumas vezes da tribuna aqui, e hoje eu vou pedir licença para os senhores desembargadores para ser um pouco mais detalhista. Essa é a 10ª eleição que eu participo como advogado, já são 20 anos como advogado eleitoralista. E nessa eleição, nesse caso em especial, eu me senti advogando lá no oeste do Paraná como se eu estivesse vivendo no velho oeste. Porque nesse caso, excelência, doutor Júlio, nós passamos por uma sequência de atentados à dignidade dessa candidata, Rejane Christi, inicialmente, começo de setembro, com várias ofensas à honra dela, xingamentos do tipo vaca louca, mentirosa, Peppa Pig. Inicialmente, graças à atuação diligente do Dr. Júlio, algumas liminares foram deferidas no sentido de retirar esse conteúdo indevido do ar. Conforme a campanha foi andando, excelências, a candidata estava fazendo sua parte, fazendo seu trabalho, uma campanha limpa, mas sim uma campanha crítica, aguerrida, começou a subir nas pesquisas. Na última semana, na segunda-feira, no dia 30 de setembro, ela recebe uma bala de calibre 9 milímetros dentro do envelope, escrito: "Desista, professorinha". Professorinha é a profissão dela, ela é diretora de uma escola, e recebeu isso numa nítida ameaça de morte. Não satisfeitos, as pessoas que estavam envolvidas aí, e todas essas ofensas aqui foram proferidas por apoiador de um dos candidatos, que era o candidato à reeleição, que depois venceu as eleições, o senhor Boaventura Mota. Na véspera da eleição, na sexta-feira, a candidata tentando realizar a campanha, abalada emocionalmente já por conta de tantas ofensas e ameaças, ela sofre uma emboscada com 3 veículos, no qual ela só não saiu num caixão, porque ela contratou segurança particular, um dos quais era treinado pela Força Nacional, conseguiu fazer um desvio, dar um cavalo de pau, subir pela calçada e se desviar dos ofensores, inclusive dispararam contra o carro dela. Esse é o contexto fático, excelência, eu faço questão aqui de realçar isso. E diante disso, no dia 5 de outubro, nas vésperas da eleição, nós protocolamos um pedido para o juiz em primeira instância, pedindo várias providências, no sentido de materializar a prova desses fatos, acesso a câmeras, acesso a celulares das pessoas envolvidas, até porque já existia indicativo de que os veículos dos perseguidores eram um secretário do município, nomeado pelo Boaventura Mota, o outro parente, todos vinculados ao então candidato a prefeito. Todas as diligências que nós pedimos foram negadas, a não ser a escolta policial. Ou seja, a materialização da prova, para demonstrar que houve abuso de poder e de que houve sim crime, foram todas negadas por juiz da Quá. Prestei mandado de segurança, vim aqui no domingo, incomodar o doutor Júlio aqui no plantão. O doutor Júlio determinou que fossem exibidas essas câmeras com urgência. Ocorre, excelências, que até o momento, nós já estamos no dia 19 de dezembro.
19 de novembro. Até o momento, mesmo depois de determinação do doutor Panza, de que fosse dado celeridade nesse julgamento, até o momento, a única prova que foi produzida pelo Poder Público foi a oitiva dessa senhora perante a Polícia Federal, num depoimento que, com todo respeito, ela foi tratada como ré. Testando para ver se ela estava falando verdade ou não, em vez de procurar diligenciar para descobrir quem são os malfeitores. Eu venho em tom mais sério aqui, eu não gosto de fazer isso da tribuna, mas eu preciso realçar que esse é um dos casos de mais grave violência que nós tivemos nessa eleição de 2024. Temos o caso de Foz do Iguaçu, daquela vereadora, que também passou por situações terríveis, mas essa situação de São Miguel do Iguaçu não pode ser obscurecida. Excelências, atualmente, para vocês terem uma ideia, inicialmente se determinou que esses autos de investigação que vão servir de base tanto para o eventual AIJ ou AIME, ou eventualmente, obviamente, por questões criminais, determinou-se que fosse remetido para o juiz de garantias em Foz do Iguaçu. O juiz de garantias se declarou incompetente, entendendo que não tem violência de gênero, que seria uma mera ameaça, que ele não teria que fazer nada. E agora eu tive que ajuizar um recurso em sentido estrito para saber de quem é a competência para realizar uma diligência depois de 45 dias. Todas as provas foram produzidas pela defesa, excelência. Fomos nós que fomos atrás pedindo com o pires na mão, para ver se alguém dava lá as imagens para a gente. Fomos atrás de testemunha, pegar lá a testemunha para relatar em ata notarial para dizer o que estava acontecendo. E a testemunha relata, eu vi o fulano de tal lá, ó. O fulano de tal que é parente de não sei quem lá, que é do secretário do prefeito. Estava dentro do carro. Teve tiro, sim, achei que ia morrer nesse dia, teve perseguição. Nós indicamos onde estavam todas as câmeras. Nenhuma diligência realizada até agora, a não ser, como disse, esse depoimento constrangedor perante a Polícia Federal, em que a minha cliente foi tratada como uma verdadeira ré, como se estivesse mentindo. Excelência, aqui o caso é muito nítido da hipótese de julgamento por perspectiva de gênero. Me parece muito evidente. Se nós conseguimos fazer julgamentos por perspectiva de gênero em prestações de contas, por que não num caso tão grave como esse? E a referência aqui é ela, como mulher. Tinham 3 candidatos a prefeito, 2 homens e uma mulher. A única que foi ameaçada e sofreu constrangimento foi ela. A única que foi chamada de professorinha desista foi ela. As questões aqui postas, excelência, são muito graves, porque a candidata que eu atendi, infelizmente, não conseguiu fazer uma eleição tranquila, porque ela viveu uma situação de terror. Tem vídeo dela se manifestando publicamente, chorando, que não quer mais sair de casa. Aliás, eu não lembro se juntei nesses autos, até peço desculpas, mas eu preciso trazer essa informação. Ela está com atestado de 90 dias, porque está em pânico. Está afastada do serviço público, ela é diretora de escola, porque ela tem medo de sair de casa. E o que nós estamos pedindo aqui, claro, talvez não seja a via mais adequada, mas eu faço questão de trazer aqui, porque existem outras coisas que vão vir aqui, como esses 4 recursos em sentido estritos. E eu peço aqui, excelências, nesse mandato de segurança, que seja determinada providência imediata para que o juízo, seja de São Miguel do Iguaçu, seja de Foz, e aí está essa situação de um declina para o outro, tome providências. E não são providências absurdas, excelência. Estou pedindo para exibir algumas câmeras. Trouxeram uma parte das câmeras nos autos, de baixa qualidade, tive que pedir a de melhor qualidade. Uma dificuldade no cartório para conseguir a prova. Né? Além disso, existem outras câmeras, eu indiquei o caminho por onde os carros estavam passando. Ninguém foi lá pedir diligência. Pedi para ouvir os acusados, não foram ouvidos. Pedi para ouvir as testemunhas que eu colhi o depoimento, que são as testemunhas de defesa, não foram ouvidas. Pedi para que fossem apreendidos os celulares das pessoas envolvidas, porque provavelmente tramaram essas ações. Isso é uma ação coordenada. É isso que a gente pretende. Se essas pessoas, eventualmente, até pelo Google, enfim, pelo celular, a gente consegue rastrear essas informações, vamos descobrir onde essas pessoas estavam andando, né, no dia dos fatos. Então, o pedido aqui do mandado de segurança, objetiva nesse sentido, né, de reformar essa decisão, que originariamente é do juiz de São Miguel do Iguaçu, que foi para, como eu disse, de São Miguel, que foi para Foz do Iguaçu, né? Então está nessa situação que a gente nem sabe mais quem é o juiz que vai analisar isso, lá em primeiro grau,
Mas o pedido é que eventualmente sejam deferidas algumas dessas provas, para pelo menos eu conseguir materializar uma AIGE ou uma AIME, e a AIGE eu vou ter que ajuizar até agora, até a diplomação, a AIME 15 dias para ajuizar depois da diplomação, uma ação penal, excelências, com todo o respeito, a quantas anda essa investigação aqui, não vai terminar antes, né, antes do mandato desse senhor Boaventura Mota concluir o mandato. Né? Então, por isso que eu venho aqui, mais efusivamente nesse caso, trazer a gravidade dos fatos. Né? Eu agradeço aqui sempre o doutor Júlio, foi muito dirigente em todas as situações que pôde, o presidente também me atendeu muito bem, mas é que a situação fugiu do controle. Como eu disse, são 20 anos de carreira como advogado eleitoralista, eu nunca vivi uma situação dessa. Um faroeste. Só que nós estamos no estado do Paraná. Infelizmente, a situação fugiu do controle de São Miguel do Iguaçu. Então, por essas razões, excelência, eu estou pedindo que seja concedida a ordem para que as provas que foram requeridas ali no mandado de segurança sejam determinadas, enfim, ao juízo que estiver com os autos em mãos. É isso. Obrigado, eminente relator. Senhor presidente, enquanto... boa tarde, senhor presidente. Seu nome e cumprimento dos membros da corte. Quero mais uma vez saudar o doutor Roosevelt pela sustentação. Esse caso a gente tem acompanhado, de fato, há algum tempo. O tribunal se preocupou, e não apenas o tribunal, também o Ministério Público, Procuradoria-Geral Eleitoral. Eu tive contato algumas vezes com o doutor Marcelo sobre esse processo. Nós, inclusive, fizemos, senhor presidente, diligências junto à Polícia Federal e à Polícia Civil, até para que tivesse um empenho e uma dedicação diferenciada nos termos que essa corte entende da necessidade de proteger, em especial, os candidatos no pleito. Esse mandado de segurança, senhor presidente, é um mandado de segurança muito antigo já. Então, mostra que o doutor Roosevelt está enxugando esse gelo faz tempo, tentando conseguir essas provas. Né? Eu intimei depois de intimar pela segunda vez a juíza da zona eleitoral, ela me encaminhou os vídeos que tinham sido juntados no processo, que ela tinha disponíveis lá. De fato, numa baixa qualidade, mas estava aqui, senhor presidente, tendo acesso à manifestação que o Dr. Roosevelt trouxe aos autos depois da juntada desses vídeos, e ele traz um fato que eu estou me percebendo aqui, não dei vista à Procuradoria-Geral Eleitoral. A alegação do Dr. Roosevelt é de que que teria sido apresentada à juíza e também à polícia o trajeto que foi feito dos carros para poder conseguir as imagens das câmeras. E parece que muitas imagens não foram obtidas. Eu estava aqui, enquanto o Dr. Roosevelt sustentava, analisando o pedido da Exordial. E o pedido aqui, feito na Exordial da Segurança, que cabe ainda nesse momento, né, já passado o período eleitoral, o item D coloca aqui: o fornecimento imediato das câmeras de segurança do local onde ocorreu a emboscada, sob pena de ocorrer a destruição desse importante meio. Foi isso que foi conseguido e apresentado numa baixa resolução. Mas de fato, os vídeos do trajeto ainda não eram objetos desse mandado de segurança aqui. Né? De fato, eu oficiei também o juiz atendendo também parecer do Ministério Público, eu despachei nesse processo, lembrando a obrigatoriedade de atender o juiz de garantias. E o juiz de garantias de São Miguel do Iguaçu, né? São Miguel pertence a comarca de Foz. Entramos em contato com o juiz, oficiei o juiz antes para saber se ele tinha recebido cópia. Depois que ele disse que não tinha recebido nada, determinei ao juízo da zona que encaminhasse ao juiz de garantias, e recebo agora a notícia que a decisão do juiz, eu não tinha conhecimento formal nos autos da decisão, até porque não seria objeto desse recurso, como disse o doutor, é de que se extinguiu o processo. Assim. Espero que o recurso chegue logo, senhor presidente, porque eu não tenho dúvida que o que nós não podemos fazer é deixar esse assunto morrer. A investigação precisa ser realizada.
Eu estava trazendo aqui um voto, senhor presidente, no sentido de expor que as medidas cautelares necessárias e que estão dentro do pedido aqui estavam efetivadas, entendendo que era o caso de promover o arquivamento desse processo, mas do mandado de segurança, né? Eu estou entendendo aqui, por conta dessa petição que eu não dei vista à Procuradoria, eu acho melhor tirar de pauta, senhor presidente, dar vistas para a Procuradoria e trazer o mais rápido possível, até para ver se de fato há essa possibilidade de buscar as câmaras, porque já se vão daqui, a gente está em 19 já se vão pelo menos 45 dias. Eu não imagino que, se elas não foram recolhidas, elas estejam disponíveis ainda, mesmo em lugares com uma segurança mais cuidadosa. É difícil você ter mais de 45 dias armazenadas. Então, minha sugestão aqui, trazida agora, é retirar o processo de pauta e promover essa diligência. Bom, retirar do processo de pauta para intimação do procurador eleitoral, para se manifestar no prazo de 48 horas. Doutor Júlio, se me permite brevemente, o problema... Presidente, posso só fazer uma ponderação? Não, agora não, desculpe, mas já encerrou o prazo. Só uma questão... Não, agora já vai para o procurador, depois se eu converso com o procurador, eu converso com o relator, por gentileza. Tá. Bem, chama o julgamento agora o processo número 25 da pauta. Doutor Tiago de Araújo Chiamulera. Relator, desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Fala pelo recorrido. Talvez não precise, senhor presidente. Tá. Boa tarde, doutor Tiago. Eu vou ler a ementa, se houver necessidade eu faço depois o esclarecimento. Direito eleitoral, recurso eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, WhatsApp, pessoa física, multa eleitoral, recurso desprovido. Estou mantendo a sentença que julgou essa ação improcedente. O recurso visava a reforma, né? Envolve a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro por pessoa física em WhatsApp e no status do aplicativo. O recorrente alega que a divulgação de dados não registrados caracteriza infração eleitoral pelo potencial de influenciar o eleitorado. Há duas questões a decidir: definir se a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro em grupo do WhatsApp configura alcance público, e verificar se a ausência de prova de conhecimento prévio sobre a regularidade de pesquisa exime o recorrido de responsabilidade. Nós julgamos alguns casos aqui parecidos, então eu estou aplicando a nossa mesma jurisprudência. No caso específico, os recorridos replicaram o conteúdo de uma pesquisa em grupo de WhatsApp restrito, sem prova de que a divulgação alcançou o público em geral, ou que eles tinham ciência de que a pesquisa era irregular. Não há evidência suficiente de que a divulgação em grupo fechado no WhatsApp tenha alcançado um número significativo de leitores que justificaria, então, a aplicação da multa eleitoral. Conclui-se, portanto, que a ausência de comprovação do alcance público inviabiliza a penalização, devendo prevalecer a sentença de improcedência. Essa é a proposta de voto que eu apresento no momento. Discussão? Anuncio o estado do processo, então, número 25, negado provimento a recurso. Agradeço, senhor presidente. Chama o julgamento agora número 18. Doutor Roosevelt Arraes está com a palavra. 18, da relatoria do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Obrigado, presidente. Vou ser bem breve. Excelências, esse é um caso de Pontal do Paraná, em que o candidato à reeleição, o prefeito, ele, para desviar a regra do artigo 73, começou a contratar terceirizados, já que ele não podia contratar servidores efetivos, né? Ele começou a contratar terceirizados para fazer a roçada lá em Pontal do Paraná. Ele fez isso, ainda já tendo um contrato administrativo em vigor, né, com uma empresa, etc. Nós fizemos o mandado de segurança, o juiz em primeiro grau em defesa liminar, fez o mandado de segurança, o doutor Fogaça, no nosso entender, acertadamente, deferiu a medida liminar. Sobrevindo o encerramento do pleito, o doutor Fogaça entendeu que ocorreu a perda do objeto do mandado de segurança, determinou a extinção do feito, mas com efeito ex nunc para ressalvar que aqueles atos ilegais serão apurados eventualmente na ARGE. Então, a questão não é nem quanto a isso, né? A defesa entende que a decisão está acertada nesse ponto. A única questão que eu venho sustentar aqui é que o doutor Fogaça entendeu que seria o caso de extinguir o feito sem julgamento de mérito,
E no nosso entender, seria o caso de extinguir com julgamento de mérito parcialmente, porque houve parcialmente o deferimento da suspensão do contrato exatamente como pretendido. Então, já que a determinação da suspensão desses contratos que aparentavam ser irregulares foi confirmada em medida liminar, e a liminar, né, produziu seus efeitos durante esse período até a eleição, então, no nosso entender, é o caso, sim, de extinguir com julgamento de mérito, acolhendo parcialmente a pretensão só durante esse período em que houve a suspensão desses contratos. Agora, obviamente, cessou o pleito, cessou a causa legal, retoma-se a normalidade, enfim, que vai ser discutida posteriormente na AGE. Essencialmente é só isso, excelência, só a questão técnica mesmo da extinção. Obrigado. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, aqui então vou nas razões de decidir, que diz o seguinte: a extinção do mandado de segurança, em razão da perda superveniente do objeto, decorre do próprio pedido deduzido na petição inicial, de sorte que não há que se falar em acolhimento de manifestação de parte ilegítima, tampouco em cerceamento de defesa. Assim, ambas as preliminares não comportam conhecimento. Quanto ao mérito, com o acontecimento das eleições em 6 de outubro de 2024 e o encerramento do ciclo eleitoral de 2024 na cidade de Pontal do Paraná, é evidente a perda superveniente, do meu ponto de vista, do interesse processual quanto ao pedido de suspensão do edital de credenciamento número 9 de 2024, sobretudo porque, na exordial deste mandado de segurança, o impetrante requereu o deferimento da suspensão do credenciamento e a obrigação de não fazer, para impedir novo credenciamento, até a data do pleito. No que se refere à exibição de documentos, em consulta aos autos de representação eleitoral, verifica-se que, após o ajuizamento do mandado de segurança, foi aberta a instrução probatória, oportunidade em que apresentadas notas de empenho relativas aos serviços questionados, de sorte que, no mesmo sentido, houve a perda superveniente do interesse processual. A extinção do presente mandado de segurança decorre tão somente da questão processual relativa à perda superveniente do interesse, de modo que não se presta a legitimar ofensas à legislação eleitoral, tampouco outros atos ilícitos, que devem ser apurados em instrumento processual próprio. A tese que eu proponho, senhor presidente, é a realização das eleições e a superveniência da instrução probatória em outra demanda caracterizam a perda do interesse processual no mandado de segurança nos termos do artigo 485, inciso 6 e 493 do CPC. Eu entendo, para mim, que deve ser denegada a segurança por perda superveniente do objeto, apesar de ter produzido efeitos durante um determinado período a liminar. Isso considerando o pedido. Então, senhor presidente, eu voto pelo desprovimento do agravo interno. O pedido vem ao nobre. Em discussão? Senhor presidente, vou pedir vista desse processo para fazer essa análise quanto à extensão da liminar, o que ela reflete quanto ao mérito. Então, eu peço vista para a semana que vem. Pode ser para hoje é terça, pode ser para terça-feira, semana que vem. Tá. Então, o pedido de vista do eminente desembargador Luiz Osório Moraes Panza ficou adiado para a próxima terça-feira. Obrigado, presidente. Obrigado, excelências. Boa sessão, julgamento. Tá. Chama julgamento do processo número 21 do desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Fala pela recorrente a doutora Isabela Vieira Leão, que está com a palavra. Obrigada. Boa tarde, cumprimento o desembargador presidente Sigurd, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros dessa corte, do Ministério Público. Na origem, esse processo se trata de uma representação eleitoral por desinformação, em face ajuizada pela coligação Liderança e Transformação, que representa a candidata Silvânia Schmitz de Palmital, em face da coligação O Progresso Não Para, Valdenei de Souza, Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori, em razão de um discurso proferido por Valdenei de Souza em um evento de campanha em 2 de setembro de 2024 do candidato Roberto Carlos Rossi. Aqui eu faço uma digressão para o contexto do município, que já ouvimos bastante aqui nessa corte, em que em Palmital havia somente 2 candidatos à prefeitura, que era Silvânia Schmitz, pela coligação que
hora recorrente, e Roberto Carlos Rossi, que era apoiado pelo atual prefeito de Palmital, Valdenei de Souza, que é também ex-marido de Silvânia. Então, Palmital foi palco de uma disputa muito acirrada e muito complicada nessas eleições de 2024. A respeito do discurso, eu cito ele aqui, em que o Valdenei de Souza disse que, naquele momento, em 2 de setembro, até porque do lado de lá, semana que vem não terá adversário. Já já a casinha cai, a verdade prevalece e a verdade vence sempre. Mentira tem perna curta e vocês sabem do que eu estou falando. Não vou criticar ninguém se eu estou aqui para falar a verdade. A liminar pleiteada por esta recorrente foi deferida pelo juízo, em que determinou a abstenção dos representados de mencionar em qualquer tipo de propaganda eleitoral, seja publicamente, seja na internet, a questão da elegibilidade ou inelegibilidade de Silvânia. Os representados opuseram o embargo de declaração, quais foram rejeitados, e, posteriormente, essa hora recorrente se manifestou nos autos demonstrando o descumprimento da medida liminar, em que os representados, tanto Valdenei de Souza, atual prefeito, quanto o candidato Roberto Carlos Rossi, publicaram em suas redes sociais conteúdos, vídeos, em que diziam expressamente que a candidatura de Silvânia foi indeferida pela Justiça Eleitoral, e ela não está apta a concorrer, ao contrário do que ela vem afirmando. Assim, foi juntado o Verifact, então, a prova digital desses conteúdos que foram publicizados após a decisão liminar e após a ciência dos representados dessa decisão liminar. Porém, o juiz em decisão indeferiu a cominação de multa por descumprimento da liminar. Após sobreveio sentença que deu parcial procedência ao pedido desta coligação, impondo multa por desinformação no valor de R$20 mil aos representados solidariamente. Porém, ratificou a decisão anterior que indeferiu a multa por descumprimento pleiteada. Então, após a sentença, foram interpostos 2 recursos. O recurso eleitoral desta hora recorrente, então a coligação que representava Silvânia Schmitz, e recurso eleitoral pelo recorrido Roberto Carlos Rossi, que sustentava a ausência de conteúdo desinformativo e a necessária reforma da sentença para julgar a demanda integralmente procedente. Aqui eu separo os 2 recursos e falo inicialmente, na verdade, do recurso do Roberto Carlos Rossi, que sustenta a inexistência de qualquer desinformação. São 3 pontos importantes que eu preciso levantar aqui rapidamente. O primeiro é a questão das datas. Esse evento em que ele diz que a Silvânia afirma mentiras e que ela não estaria apta a concorrer, ocorreu em 3 de setembro de 2024. A sentença de primeiro grau, que indeferiu seu registro de candidatura, ocorreu uma semana depois, em 11 de setembro. Então, naquele momento, não havia qualquer decisão, muito menos trânsito em julgado de seu registro de candidatura. A decisão dessa corte em recurso eleitoral a respeito do registro de candidatura de Silvânia, que confirmou a sentença de primeiro grau, veio só em 2 de outubro. Ou seja, aquele evento, inicialmente não havia nenhuma decisão, só havia a impugnação do registro de candidatura de Silvânia. Ela estava apta a concorrer e aqui já entro no segundo ponto, que o artigo 16A da Lei das Eleições garante que o candidato subjúdice pode participar de todos os atos e efetuar todos os atos de campanha eleitoral, inclusive concorrer e listar seu nome na urna no dia das eleições. Portanto, é claro a desinformação e o fato inverídico nessa fala do prefeito no evento de campanha do Roberto Carlos Rossi, visto que ela estava apta a concorrer e poderia efetuar todos os atos de campanha.
também é importante ressaltar o desequilíbrio dessas afirmações do candidato e do atual prefeito, visto que este argumento foi a pauta principal da campanha de Roberto Carlos Rossi, em toda a sua campanha, que reiteradamente dizia que Silvânia estava inelegível, não poderia concorrer e que seu nome não estaria lá ao final nas urnas. E que, portanto, os eleitores deveriam depositar sua confiança, seu voto em Roberto Carlos Rossi. O terceiro ponto que eu trago aqui é que, eu esqueci de um ponto muito importante, que o desequilíbrio na disputa é evidente, visto que todos sabiam que aquela disputa era muito acirrada, tanto da chapa da situação quanto da oposição, e no final, no dia 6 de outubro, a Silvânia perdeu nas urnas efetivamente, mas por uma diferença de menos de 400 votos. Então, considerando todo esse contexto de que a pauta principal da oposição foi a inelegibilidade de Silvânia, que naquele momento daquele evento, que é o objeto destes autos, não havia nenhuma decisão judicial a respeito de seu registro de candidatura. E o terceiro fato aqui que deve se considerar é que ele não menciona o nome de Silvânia naquele momento, mas ele diz adversário. Em Palmital só houve 2 candidatos, Roberto Carlos Rossi e Silvânia Schmitz, ou seja, era a única adversária possível. Portanto, na linha do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, requeremos aqui o desprovimento do recurso de Roberto Carlos Rossi e a manutenção da sentença nesse ponto, quanto à condenação por desinformação no valor de R$20 mil. E agora eu passo rapidamente para o recurso desta coligação, efetivamente, que se limitou a requerer o arbitramento da multa por descumprimento, que foi pleiteado lá no 1º grau em uma manifestação apartada e que não foi deferida. Naquele momento e na sentença foi ratificado o entendimento de que o cartório, ao certificar a existência daqueles conteúdos que violavam a medida liminar, verificou que não estavam disponíveis mais aqueles conteúdos que diziam que a candidatura de Silvânia foi indeferida e que ela não estava mais apta a concorrer. Porém, nas manifestações que juntamos, há o verifact daquela data, 13 de setembro, que confirma que possui validade jurídica, a mesma de uma ata notarial realizada em cartório, que confirma a existência daquele conteúdo no momento que foi protocolada a manifestação. Então, há a efetiva comprovação do descumprimento da medida liminar pelos ora recorridos, então representados, tanto Valdenei de Souza quanto Roberto Carlos Rossi. Portanto, requer-se, neste ponto, o provimento do recurso eleitoral desta coligação, liderança e transformação para o arbitramento da multa por descumprimento da medida liminar pelos ora recorridos. Muito obrigada. Então, pelo que eu entendi, a senhora só quer provimento de um recurso para aplicar multa aí, Astres, é isso? Isso, multa pelo descumprimento da liminar. Multa pelo descumprimento, tá. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, minha relatora. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Doutora Isabela, é a segunda vez que vem aqui da tribuna, já está bem mais segura, bem mais firme. É uma honra poder ver aqui mais uma grande promessa da Justiça Eleitoral, da advocacia, mostrando toda a sua garra aqui na tribuna. Obrigado pela sustentação. Senhor presidente, a doutora Isabela foi muito feliz nas colocações e a gente julgou já um caso muito parecido aqui que dizia respeito à eleição de Ponta Grossa, né? Basicamente, antes dessa cor decidir para que lado ia, né, ter ou não uma cassação de registro, o outro candidato foi lá e afirmou, olha, está inelegível, está inelegível, está inelegível. O juiz aplicou a multa aqui, entendendo que havia desinformação, eu estou prestigiando a decisão do juiz, mantendo a multa. Em relação a esse recurso trazido pela parte autora, eu estou me filiando ao entendimento que do doutor Denz aqui, que os descumprimentos precisam ser analisados depois do término do processo, né?
ver se tem descumprimento, se não tem, qual é a extensão desse descumprimento. No caso aqui, o juiz acabou entendendo que não haveria descumprimento, porque depois, posteriormente, se declarou inelegível. Acho que não é a melhor solução, de fato. Eu vou fazer essa ressalva aqui no voto em relação a esse assunto, mas eu não chego a dar provimento ao recurso, entendendo, trazendo aqui que isso deve ser deliberado para o juiz quando transitar de julgado a ação. Então, transitar de julgado a ação, desce o processo, se verifica o juiz se há pertinência do cumprimento ou não da liminar. De fato, analisando aqui, existiu, a partir da comprovação do Verifact, um lapso temporal em que a liminar foi descumprida, né, que é o que pleiteia a parte. Mas eu estou relegando isso ao... Se me permite, aquele caso do desembargador Guilherme é diferente. Ali era a questão de saber da execução da multa. Mas se no processo no processo principal, se não se discutir se a multa é de se descumprir ou não, como é que a pessoa vai pedir depois o cumprimento? O momento tinha que ser agora, né? Porque não sei se assim os colegas entenderam, aquele caso acho que era diferente. Não. Tem que decidir agora, descumpriu a liminar ou não, porque o momento seria esse. Não sei se... Porque aquele caso do desembargador Guilherme é diferente, né? Aquilo era uma fase de discussão, não dizer que houve descumprimento, acho que é diferente. É que a diferença porque só... como é que a pessoa vai pedir depois... A única diferença, senhor presidente, era que naquele momento eu tinha sido a pessoa que tinha aplicado a multa e estava dizendo que ela precisava ser aplicada, né? Eu que tinha fixado a multa e dizendo que tinha sido aplicada. Foi o que o juiz fez aqui. O juiz aplicou a multa, a parte pediu em petição que ela fosse aplicada, o juiz disse que não ia aplicar, porque entendia que não havia descumprimento. Corte aqui, cumpriu ou não cumpriu? Ah, sim, porque... Que momento posterior que foi isso depois? Eu acho que o caso do desembargador Guilherme é diferente. Ele era um caso de uma empresa de internet, era... Não, senhor presidente, mas era execução. A gente aplicou no meu caso, que eu apliquei a multa também. Mas assim, eu estou aberto para discussão aqui, não tem problema nenhum. Tirar um processo de vista e trazer o voto. Não, isso aí é só... A gente pode decidir aqui agora também. Não, só tomei a liberdade de colocar... Porque assim, de fato há comprovação de que a liminar foi descumprida. O juiz entendeu que não era o caso. Daí você entende que momento, depois que transitar em julgado, que vai ter que pedir. Foi o que nós decidimos nos outros processos. Quando transita em julgado, na minha opinião, é o cumprimento assim, é coisa diferente. Não, mas saber se vai cumprir ou não... Eu trouxe o meu primeiro voto, senhor presidente, nos termos do que o senhor está colocando aqui. A corte decidiu que precisava transitar em julgado. Eu estou Mas a discussão... Eu prefiro a sua proposta. Pela ordem, presidente. Discussão aí, né? É só um comentário, porque a sentença recorrida, ela tratou do assunto? Ela definiu se houve ou não houve o cumprimento? Porque se tratou, a matéria vem para a gente, né? Na verdade, assim, que eu estou lendo a sentença aqui, ele colocou o seguinte: logo, o descumprimento informado ao longo do ID tal deve ser direcionado aos autos de direito de resposta, não neste, pois se prevalece a decisão com maior especificidade. Pelo que eu entendo aqui, né, eu só li o voto do relator, não vi tudo, mas pelo que eu entendi, ele disse que a questão do descumprimento ou não da liminar foi destinada a ser discutida no direito de resposta, não nesse daqui. É assim que ele definiu aqui na sentença, que é isso pelo que eu entendi. E a gente não tem o outro processo para saber se lá foi informado, se lá foi cumprido, e não que seja uma falta de diligência da parte, não é isso. Questão de ordem? Posso... Tá. Obrigada, presidente. É que neste processo, a decisão liminar determinou claramente que ele não poderia falar mais que ela seria inelegível. No outro processo de direito de resposta, o juízo deferiu a medida liminar para determinar a abstenção quanto à frase que ela não estaria mais apta a concorrer. São duas liminares diferentes. E, neste caso, ele também descumpriu esta liminar deste processo, dizendo que ela estava inelegível e que ela não estaria apta a concorrer. Por isso que houve essa manifestação nestes autos também.
E o juízo, na primeira decisão, antes da sentença, ele indeferiu o nosso pedido de multa para arbitrar a multa pelo descumprimento, porque entendeu que não havia certificação do conteúdo, mas desconsiderou a questão do verifact que está lá desde o primeiro momento. Eu vou retirar o processo, trago na próxima segunda-feira e vou analisar o fato do descumprimento de... Que outro? Não, outro não está. Ah, mas entendi, perfeito. Não. Tá. Então fica adiado o processo, a pedido do relator, para a próxima. Não, claro, não, é até bom para esclarecer. Eu vou pegar rapidamente que ele não fixa um valor fixo. Ele diz não tinha arbitrado. Que seria de R$1.000 a R$30.000 a ser arbitrado pelo descumprimento. Não arbitrou. Tá. Fica adiado aí para ver essas particularidades aí para a próxima. Obrigada. Pode ser terça-feira, desembargador? Só pode ser segundo, senhor presidente. Não, fazer terça-feira que dá Tá bom. mais tempo. Adiado para a próxima terça-feira. Obrigada. Tá. Então agora não tem mais sustentação oral. Parabéns, ilustre advogado, né, pela sustentação oral. Jovem advogado. Tá. Chama o julgamento agora número 1 e 2 em segredo, só não falar o nome das partes, né? De relatoria do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Isso está com vista para o desembargador Guilherme. Tá com a Sim, palavra. senhor presidente, estou concordando com o voto. Então, Interessante, né, a questão. é interessante a questão, acho que foi bem fundamentado aí pelo desembargador Fogaça, ele enfrentou bem essa questão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3D, né, do CPP, né, da nova lei. Acredito até que houve aqui o conflito de competência, eventualmente nem precisava ter sido suscitado, porque o juiz diz o seguinte: olha, eu não posso atuar porque eu já atuei na fase, quando ainda estava na fase de inquérito, vamos dizer assim. No entanto, como bem disse até o próprio desembargador Fogaça no voto, não caberia ele suscitar o conflito, ele deveria ter solicitado então que fosse designado um novo magistrado, mas não ter remetido o processo para o juiz de garantias, né? Que o desembargador concluiu ali que depois da denúncia, a gente teve a denúncia, fica com o juiz lá originário. Parece que é diferente do caso lá de São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu, né? Que aquele caso lá não teve denúncia, então parece que em princípio tem que ficar com o juiz lá de Foz do Iguaçu, né? Esse é o primeiro precedente que nós que na estamos verdade criando aqui. ele está entendendo, lá pelo que eu entendi do Foz do Iguaçu, ele entende que não se trata de juiz de garantias porque é crime de menor potencial ofensivo. Entendi. E se for crime de menor potencial ofensivo, Entendi. Não atua o juiz de garantias, né? Tem essa particularidade. Acredito que é essa. Bem, então 1 e 2 todos de acordo com o voto do eminente relator? Todos de acordo? Bem, então anuncio o resultado do processo número 1, conhecido e resolvido o conflito negativo, definindo a competência do juiz da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste. E quanto ao número 2, também fica conhecido e resolvido o conflito negativo, fixando a competência do mesmo juízo anteriormente referido, assim como no seu julgamento 1 e 2. 8. Chama o julgamento agora o processo número 8, de relatoria do desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que está com a palavra. 8. Senhor presidente, aqui o assunto, prestação de contas ainda do exercício 2022, com relação a atraso na apresentação, formalidade. Eu faço análise da documentação que foi apresentada aqui pela Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal, extinto por fusão do DEM com o DEM e atualmente a União Brasil. Ele foi notificado pela Justiça Eleitoral após a inadimplência relativa às contas de 2022. Ele trouxe tardiamente alguns documentos, então a análise que se faz aqui é verificar se a entrega tardia configura irregularidade meramente formal, de modo a permitir a aprovação das contas com ressalvas. E é assim que eu faço. Eu digo que, no caso, embora tenha ocorrido atraso na entrega, a jurisprudência ela tem admitido isso. Eu trago precedentes, então eu julgo o voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas do exercício 2022 da Comissão Provisória Estadual do Social Liberal, atual União Brasil.
A tese é: o atraso na entrega das contas partidárias sem comprometimento da fiscalização pela Justiça Eleitoral configura irregularidade formal que permite aprovação com ressalvas. É como estou apresentando o voto, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 8, aprovado com ressalvas das contas. Chamo o julgamento do processo 9, de relatoria do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Pela ementa aqui, requerimento de regularização de omissão de prestação de contas. Eleições de 14 ainda. Contas julgadas não prestadas, ausência de recursos de fonte vedada e de origem não identificada. Procedência do pedido para fins de divulgação e regularização da quitação eleitoral. Então, o cidadão aqui na época não prestou conta e depois vem aqui a nosso tribunal para requerer a regularização e eu estou julgando procedente o pedido. E a tese que eu firmei é a seguinte: as contas julgadas não prestadas, quando apresentadas, podem ser regularizadas após o fim da legislatura para fins de quitação eleitoral, desde que comprovada a inexistência de recursos de fonte vedada e de origem não identificada. É o voto, presidente. Obrigado. Em discussão? Anuncio o resultado do processo 9, julgado procedente o presente requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. Chamo o julgamento número 10, do mesmo eminente relator que está com a palavra. Obrigado novamente. Aqui é uma situação um pouco diferente. O autor entrou com uma petição, com uma tutela de urgência, eu neguei e agora eu agravo regimental dessa minha decisão. Basicamente, é um agravo interno, perdão. Ele queria que nós aqui do TRE disséssemos que ele recuperou os direitos políticos de uma condenação que ele sofreu na justiça comum. E eu estou dizendo que a gente não pode, nós aqui, definir se ele recuperou ou não esses direitos políticos, que compete à justiça lá que o condenou dizer. Então eu estou aqui dizendo o seguinte na ementa: agravo interno, pedido de tutela antecipada de urgência, restabelecimento de direitos políticos, condenação criminal, competência da justiça comum, impossibilidade de alteração cadastral pela eleitoral, extinção do feito sem mérito. E a tese é: compete à justiça comum a comunicação de extinção de punibilidade para fins de restabelecimento de direitos políticos junto à justiça eleitoral. É esse o voto. Obrigado. Todos de acordo? Se o resultado conhecido do agravo interno. Extinto o processo sem resolução de mérito e julgar prejudicado o agravo interno. Assim que anuncio o resultado do julgamento. Chamo o julgamento do processo 11, de relatoria do desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens, que está com a palavra. Pois não, senhor presidente. Aqui é um recurso eleitoral num direito de resposta, né, que foi ajuizado contra um veículo de comunicação. Então foi proferida a sentença, julgando aí procedente a representação e inclusive fixando multa em caso de descumprimento por parte do veículo de comunicação. No entanto, o que eu verifiquei aqui, e daí contra essa decisão, contra essa sentença, que houve o recurso. No entanto, eu verifiquei aqui que houve a nulidade da citação do veículo de comunicação. A citação foi feita por meio de mensagem instantânea e a resolução não autoriza esse tipo de citação, né, exceto naquelas situações em que a própria parte fornece, né, e aceita ser intimada ou citada por esse meio de citação. E isso não ocorreu. Então, em razão disso, eu estou anulando, né, o processo, em razão da nulidade da citação. Porém, como o pleito já se acabou, já se terminou, e aí então eu estou reconhecendo, em razão disso, a perda superveniente do objeto. Então, a tese de julgamento é a seguinte: é inválida a citação de pessoa jurídica, veículo de comunicação, realizada por meio de aplicativo de mensagem, quando não observada a resolução TSE número 23608 de 2019, artigo 10, parágrafo 3º, ensejando nulidade absoluta do ato processual a partir da citação. A realização do pleito eleitoral gera perda de objeto de direito de resposta relacionado à propaganda eleitoral, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, aqui o dispositivo é dar parcial provimento ao recurso,
né, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no artigo 485.6 do CPC em razão da perda superveniente do objeto. Todos de acordo? Vamos ser o resultado, processo número 11. Conhecido e dado parcial provimento do recurso eleitoral para os fins aí ditos agora há pouco pelo eminente relator. Chamo o julgamento 13, de relatoria do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Se trata de uma propaganda eleitoral negativa, um recurso eleitoral, alegação de ilegitimidade ativa de partido coligado. Aqui eu digo o seguinte, o juiz de primeiro grau, ele julgou improcedente a representação proposta pelo recorrente em face de Vandir de Oliveira Rosa por entender que o vídeo publicado não configura propaganda eleitoral negativa. O recorrente alega que a publicação de vídeo no Instagram pelo recorrido prejudicou a sua imagem e a de sua coligação no pleito majoritário de 2024. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, eis que as declarações feitas no vídeo expressam críticas a figuras políticas relevantes do município, o que está protegido pelo direito constitucional à liberdade de expressão. O artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504/97 e o artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução TSE 23.609 de 2019 restringem a legitimidade ativa de partidos políticos coligados para atuar de forma isolada em pleitos majoritários, salvo em caso de questionamento à validade da própria coligação. A jurisprudência do TSE é pacífica quanto à ilegitimidade de partidos coligados para impugnar atos relativos à eleição majoritária de forma independente, que é o que ocorreu no caso. A legitimidade ativa é condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme artigo 485, parágrafo 3º do CPC. E no presente caso, é manifesta a ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de Adrianópolis, para postular de forma isolada a essa questão da propaganda eleitoral. Eis que se coligou para a eleição de 2024 e o mérito da presente representação diz respeito à eleição majoritária. Então, senhor presidente, dessa forma, ante a ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do MDB de Adrianópolis, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso. E, por isso, voto pela extinção do processo em razão da ilegitimidade ativa sem resolução do mérito. Como voto, senhor presidente? Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 13, recurso prejudicado. Agora o 14, também do mesmo eminente relator que está com a palavra, embargo de declaração. Embargo de declaração, senhor presidente, que o embargante alega vícios de omissão e entendo que não há esse vício, ele pretende rediscutir a matéria e voto, portanto, pela rejeição dos embargos de declaração. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado, rejeitado dos embargos de declaração. 15, também do mesmo eminente relator que está com a palavra. Aqui é um recurso eleitoral em representação eleitoral por publicação de propaganda eleitoral na internet na véspera e no dia da eleição. Artigo 87, inciso 4 da Resolução TSE 23.610 de 2019. Entendo que há ausência de provas robustas da infração. O juiz de primeiro grau, senhor presidente, ele julgou procedente a representação e condenou a recorrente pela prática da infração eleitoral prevista no artigo 87, inciso 4 da Resolução TSE 23.610 de 2019, aplicando-lhe a multa no valor de R$ 5.320,50. E o juiz de primeiro grau determinou ainda o envio do caso à autoridade policial para apuração de possível crime eleitoral. Então, a parte recorre e a questão aqui em discussão é a controvérsia cinge-se à análise da veiculação de propaganda eleitoral irregular por Thaís e Gisele Cordeiro, então candidata ao cargo de prefeita do município de Terra Rica, por supostamente ter publicado conteúdos eleitorais em seu perfil do Instagram após as 22 horas, na véspera da eleição e na data do pleito. A Resolução TSE 23.610 de 2019, ela veda, após as 22 horas da véspera da eleição, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, artigo 15, e a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini
trio, artigo 16, mas não limita a propaganda na internet até o mencionado horário. Eu faço essa distinção que eu considero importante para o resultado do meu voto. O artigo 87, inciso 4, da Resolução TSE 23.610 de 2019, proíbe a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de propagandas eleitorais na internet no dia da eleição, permitindo, entretanto, a manutenção de publicações previamente realizadas. Ou seja, no dia da eleição não pode publicar nada, mas mantém-se a permissão para as publicações que já foram realizadas anteriormente. A propaganda em exame foi realizada na internet, ambiente no qual a míngua de previsão legal em sentido diverso, os atos de campanha são permitidos durante todo o dia que antecede as eleições, independentemente do horário, sendo vedados apenas no dia do pleito. No caso concreto, a análise das provas não permite afirmar com segurança que a recorrente tenha veiculado novos conteúdos no dia do pleito. Os prints apresentados pela recorrida não demonstram a data de publicação, comprovando apenas a quantos minutos o conteúdo havia sido postado, de modo que são frágeis as provas para sustentar a imputação da infração eleitoral. A imposição de penalidade em matéria eleitoral exige prova robusta e inequívoca, o que, no meu entender, não está presente nos autos. Eu sugiro aqui, então, a tese de julgamento como a veiculação de propaganda eleitoral na internet na véspera do pleito, após as 22 horas, não configura infração à resolução TSE 23.610 de 2019, salvo demonstração inequívoca de publicação de novos conteúdos no dia da eleição. Então, senhor presidente, eu voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a representação eleitoral. Acho que, nesse caso, o provimento é necessário. Esse aqui vai ter, o primeiro, né, que nós acho que julgamos aqui, que salvo o melhor juízo, sobre que a sua tese é que pode haver propaganda no dia ali que seja anterior, né, não pode ter o novo, né. No dia da eleição não pode. Entendi. Porque vai ter bastante casos assim, desse caso aqui na corte. Bem, em discussão? Em discussão? Todos de acordo? Tá. Então esse aí eu chamei a atenção que vai ter vários aí, porque eu me lembro, estava no dia da eleição, porque tem muita reclamação. Né? Tem uma discussão, presidente, também, se me permite, saber o seguinte, a pessoa que postou às 11h59 pode deixar no ar um Rios, por exemplo, que é de 24 horas, ou tem que apagar? Essa é uma discussão que eu vou ter que enfrentar aqui. Confesso que eu não tenho entendimento fixado sobre esse assunto, não. Não, exatamente. Você vai chegar muita ação nesse sentido. Entendeu que não está demonstrado que houve, né, propaganda no dia, né? Aí nós estamos dizendo, isso aí também... É questão de prova daí, questão de prova, né? Uma questão se tivesse fática. prova da publicação no dia, aí não tem dúvida, né? Mas poderia, então, até a meia-noite, pela tese aqui, né? Não tem essa vedação das 22 horas. Bem, todos de acordo com a tese aí? Tá. Então, vai criar precedente nosso aqui, então. Todos de acordo. Pode publicar, que pode publicar na página do Instagram, no perfil lá, como é que chama? É perfil, né? No feed do Instagram. Mas, é esse o recorte, né? Talvez tinha que fazer um esclarecimento. Confesso que eu não me lembro. Esse dado, então, que ali é tese, novo aí para porque se for no Rios ou no... daí fica ali... Né? Concordo. A veiculação de propaganda eleitoral na internet na véspera do pleito, após as 22 horas, não configura infração à resolução TSE 23.610 de 2019, salvo demonstração inequívoca de publicação de novos conteúdos no dia da eleição. Então, eu vou colocar aqui a veiculação de propaganda eleitoral... Até as 24 horas do dia anterior à eleição, acho que fica melhor. Na internet, até as 24 horas, desde que não ultrapasse o período da até as 23h59, né? Para ser conservador, para não ter dúvida, né? Eu vou reformular a frase e antes de publicar eu mando para o grupo e para os senhores e só publicamos o acordo depois de confirmado por todos. E se tiver uma dúvida em relação ao seu feed ou não, o feed ou... É que aqui está falando genericamente de redes sociais, né? Então, na internet...
Vale a pena dar uma olhadinha. Vamos pensar no melhor termo para a tese, né? Exatamente. Então, bem, a unanimidade aí é conhecido e dado provimento de recurso, assim que anuncia o número 15. Chama o julgamento 16, embargo de declaração, mesmo relator. Embargo de declaração, em que alega omissão e contradição, entendo também que não há esses vícios, senhor presidente, voto pela rejeição dos embargos. Todos de acordo? Os resultados 16 conhecidos e rejeitados embargos. 17, mesmo eminente relator com a palavra. Que se trata de uma propaganda eleitoral irregular, um recurso eleitoral, em que houve alegação de distribuição de material gráfico em bem de uso comum. Aqui, enquanto a recorrente alega que teve caráter instantâneo a essa infração. Então, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a representação proposta em face de Daiane Kemel Batista, eleita suplente ao cargo de vereadora de Jandaia do Sul, em ação ajuizada em razão da realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum. A sentença reconheceu a irregularidade, mas considerou necessária a prévia notificação para a correção, antes da aplicação de multa. Em recurso, o Ministério Público Eleitoral alega que a distribuição de santinhos em unidade de saúde configura infração instantânea, dispensando a notificação prévia para a aplicação da multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a representação. Então, aqui o que se discute é determinar se a distribuição de material de propaganda eleitoral, vulgo santinho, né, em bem de uso comum, no caso foi um hospital, se é considerada infração instantânea, né, e se sim, se isso demanda uma prévia notificação para a aplicação da multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda em bens de uso comum, abrangendo atos de caráter permanente ou transitório. A jurisprudência do TSE é pacífica, ao entender que a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em bens de uso comum constitui infração instantânea, não exigindo notificação prévia para a aplicação da sanção pecuniária, conforme precedentes que eu cito no voto. A conduta da recorrida, consistente na distribuição de santinhos em unidade de saúde pública, configura propaganda irregular, caracterizando infração imediata e sujeitando-se à penalidade de multa sem necessidade de notificação prévia, dada a impossibilidade de reversão do ato praticado. Aqui, senhor presidente, ela distribuiu aqui, segundo as provas, 2 santinhos e postou isso nas redes sociais dela. Daí a assessoria jurídica entrou em contato, falou que ela não iria fazer mais, tal. Mas aí o juiz julgou improcedente a representação. Mas, do meu ponto de vista, ficou configurado aqui que houve sim a propaganda, né, irregular com essa distribuição de santinhos nesse local, que era no hospital, né, uma unidade pública de saúde, e por isso eu estou, então, sugerindo meu voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença de origem e aplicar a recorrida multa no valor de R$2.000, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. Obrigado. Todos de acordo? No seu estado, conhecido dado provimento ao recurso. Chama o julgamento 22 do desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Senhor presidente, deixa eu abrir aqui. Senhor presidente, esse processo trata aqui de propaganda na internet. Eu estou negando o provimento, senhor presidente. Vamos seguir pela emenda aqui. Propaganda eleitoral irregular nas redes sociais não informadas. A velha situação de não informação da página da internet, eu estou, nesse caso aqui, conhecendo e desprovendo o recurso para manter a sentença, entendendo que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos do eleitoral atrai a incidência da multa. Aqui a discussão aí do endereço eletrônico antigo, né? Todos de acordo? No seu estado 22, conhecido e negado provimento a recurso. 23 é exatamente a mesma coisa, senhor presidente. Também falta de comunicação de endereço eletrônico. Nesse caso aqui eu estou conhecendo e desprovendo também, mantendo a condenação em pagamento da multa de R$5.000.
Todos de acordo? Anunciar o resultado. Conhecido e negado provimento. 23. 24 e último. De embargo de declaração, de relatoria do desembargador eleitoral José Rodrigo Satti. Eu estou propondo aqui não conhecer os embargos porque eles são intempestivos. O acórdão foi publicado na sessão de 23/10 e os embargos só vieram dia 25/10 e o prazo de embargo é de 24 horas. Então a proposta é de não conhecer por... Todos de acordo? Anúncio o resultado do processo 24. Não conhecido os embargos de declaração pela intempestividade. Declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todas e de todos.